galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Cris e no vídeo de hoje eu vou falar sobre faculdade à distância, como é estudar o ensino EAD. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre faculdade à distância, como estudar, onde começar, como é o portal. Então nesse vídeo eu vou mostrar tudo isso pra vocês, eu vou falar o lado positivo, o lado negativo, pra você ver se compensa pra você. Eu vou mostrar como é o meu portal do aluno, onde eu acesso as matérias, onde eu vejo as minhas notas, tudo certinho pra você acessar todas as suas dúvidas. Então, pra quem não sabe, eu curso letras à distância. Eu tô no terceiro semestre. Semestre que vem eu já tô terminando o segundo ano. Então eu já tenho um bom conhecimento sobre a faculdade à distância. Eu estudo totalmente à distância, não tenho aulas presenciais, só faço prova presencial, mas eu vou falar isso mais ao decorrer do vídeo. Bom, então eu vou começar falando para quem eu indico a faculdade à distância. E o primeiro fator assim positivo, que é uma indicação, é porque a faculdade à distância é muito mais em conta do que uma faculdade presencial. Então, se você não tem grana para pagar uma presencial, se você tá saindo do colegial e acha que não vai ter grana para faculdade à distância é uma boa opção porque ela é muito mais em conta. E as pessoas até têm um preconceito com esse valor, acham que por ser mais barato não é tão boa. Porém, isso é um mito. A faculdade à distância tem o mesmo diploma que a presencial, então você não vai ter essa diferença. E o custo de uma faculdade presencial não é apenas o conteúdo, né? A faculdade presencial você paga o professor que vai estar ali com você em todas as aulas, você paga a locação, você paga todos os objetos e móveis, todas as coisas que estão na sala, tudo material didático, enfim. Você paga tudo ali, tá incluso na sua mensalidade da faculdade presencial. E esse gasto você não vai ter com a faculdade à distância, porque o polo, a sua universidade à distância, ela só vai gastar com as coisas online. Então a faculdade não tem um gasto muito grande quanto uma universidade presencial. Eu acredito que isso tem uma grande influência na mensalidade. Por isso que a faculdade à distância é mais em conta do que a faculdade presencial. E também você, por exemplo, eu tenho 30% de desconto pelo Educa Mais Brasil. Só jogar no Google que você vai ver certinho lá as porcentagens, enfim. Outra indicação da faculdade EAD é para quem não tem tempo livre. Por exemplo, você não tem um horário fixo no trabalho, e aí você não tem aquele horário fixo para estudar, por exemplo, um horário que uma faculdade presencial precise. Então, estudando EAD, você faz o seu horário. Mais uma indicação é se você não curte muito aquela coisa de grupo, de fazer social, interagir com as pessoas, se você é antissocial mesmo, ou tem alguma fobia social, se você é muito tímido, a faculdade à distância pode ser uma boa para você, porque você não precisa apresentar trabalhos, você vai estar ali só com você mesmo. Então, se você não curte muito essa interação com pessoas, vai ser legal pra você. É claro que nada impede de uma pessoa super extrovertida fazer faculdade à distância. Isso não impede nada, não tem nada a ver. Mas se você tem algum receio de fazer faculdade por conta dessa interação, que é quase obrigatória na faculdade presencial, o EAD pode ser uma boa opção pra você. Bom, um ponto positivo que eu gosto muito no EAD é que você não precisa das pessoas. Ou seja, você não precisa de um professor ali pra te ensinar matérias. Às vezes na presencial o professor ele vai te ensinar o que ele acha que é importante pra ele. Pra ele não, né? Mas tipo, o que ele vai passar na prova. Então você estuda muito na base do professor. Online não, você estuda todo o material pra fazer a atividade. E aí vai depender muito do seu rendimento, quanto você se empenhar pra pesquisar, pra melhorar. E enfim, não tem aquela coisa de eu perdi matéria, ou eu não escutei o que ele tava falando, eu tava desconcentrada, tava, sei lá, viajando e não ouvi o que ele disse. E agora tem que pedir pra alguém a matéria, ou sei lá, não deu tempo de você copiar. Online não tem esse problema. Você pode voltar e ler quantas vezes você precisar, assistir a videoaula quantas vezes você precisar. Então você realmente é que vai mandar no seu estudo, só vai depender de você. Você não depende de outra pessoa. Se eu não estiver bem num dia, eu posso estudar no outro. É claro, você tem que se organizar e eu vou mostrar
mostrar pra vocês como eu consigo me organizar pra terminar até mesmo antes da data prevista pra entregar os trabalhos e as coisas. Bom, e as partes negativas, a primeira é que você não tem interação com pessoas. Isso pode ser uma coisa positiva, também pode ser uma coisa negativa, é claro. Você não tem aquela coisa de fazer novas amizades. Como eu disse antes, que era um ponto positivo se você for mais introspectivo, tiver síndrome do pânico ou fobia social. Faculdade à distância pode ser um conforto pra você. Por outro lado, quanto mais introspectivo você fica, mais quietinho, mais ali na sua você vai ficar. Então, essa falta de interação é uma coisa que não é tão positiva em determinadas situações. No meu curso de letras, a gente fez um grupo no WhatsApp, então a gente sempre troca dúvidas, mas assim, não é a mesma coisa de você ter a interação com um amigo, né? Com alguém que tá ali presente com você. O segundo ponto negativo de estudar à distância é o preconceito. As pessoas ainda têm a cabeça assim muito preconceituosa quanto a isso, porque eles acreditam que não é tão boa. Então, o preconceito é sobre você não ter um professor, sobre você estar ali estudando sozinho. É claro que você tem tutor, então se você tiver dúvida, você manda pro tutor. Mas então eu não precisei de professor, eu acho que não tem necessidade, que você tem todo o material teórico ali pra você acessar a hora que você quiser. Então você meio que não vai precisar mesmo de alguém ali pra te explicar, entendeu? Isso é um ponto positivo. Outra coisa negativa é que você não vai ter aquela coisa presencial, né? Aquela experiência prática. Então, na faculdade você tem muitos trabalhos, muitas apresentações, muitas simulações do que seria na prática. E isso online, obviamente, você não vai ter. Outro ponto negativo é que às vezes você tá muito cansado. Isso também vale na presencial, só que online você estuda ali mesmo na sua casa. Não é igual você ir pra escola e já entrar naquela vibe da escola, com os professores e enfim. Agora eu vou explicar pra vocês como funciona todo o portal, quantas matérias a gente faz por mês. Vou explicar tudo certinho pra não ter dúvida. Então eu vou começar falando das matérias que a gente tem por semestre. Assim como na faculdade presencial, a gente tem de 6 a 8 matérias por semestre. Então, cada mês você faz uma matéria. Alguns meses você faz 2 matérias. Mas enfim, abriu lá o mês, você vai começar com uma matéria. E nessa matéria você vai encontrar de 5 a 6 unidades. Essas unidades, cada uma tem de 25 a 40 páginas. Por volta disso, que você vai ter que estudar por mês. Então, toda unidade tem a sua atividade e você tem que entregar essas 6 atividades até o dia 25 ou 30. Aí depende do professor, depende do mês, enfim, mas eu marco certinho ali no calendário para eu fazer uma unidade por dia. O segredo é você marcar cada atividade que você tem que fazer em cada dia, para que você tenha uma base, uma ideia de quanto tempo você ainda tem para terminar aquela matéria até o prazo final das atividades. Bom, com as atividades online, trabalho, o que você tiver que fazer naquele mês, você tem 4 pontos. E aí você vai fazer a prova presencial. Bom, gente, então eu acho que isso é tudo. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, algum ponto que eu esqueci de falar, ou que você tenha dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder a todos. Talvez, se vocês quiserem, eu possa fazer um outro vídeo falando de determinado assunto melhor. Agora eu dei um resumo, assim, de tudo. Aqui no canal tem um vídeo falando como ir bem na escola. Eu vou deixar o card aqui em cima, ou o link na descrição. Então, lá naquele vídeo eu mostro o meu cantinho de estudo, como eu faço um super calendário para que eu não esqueça de estudar, para que eu não perca as datas, como que eu faço as coisas, como eu me organizo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Então não esqueçam de clicar em curtir, porque isso ajuda muito. Manda esse vídeo para uma amiga, para um amigo que pensa em fazer faculdade, mas tá sem grana, pesquisa as faculdades, enfim. Dá like no vídeo, se inscreva aqui para receber mais vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!